Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mais Brasília, nosso editorial terrivelmente evangélico. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Ele tem um nome grego, e ele é grego, mas ele é brasileiro. Ele vai falar um pouquinho do que é ser grego, mas ser brasileiro, porque ele nasceu aqui, mas ele tem cidadania grega, e você vai perceber que pelo nome dele, ele é grego. Spilios Garakis. Só de ler o nome dele eu já falei, eu sei que é grego, não tem jeito. Mas ele vai trazer pra gente coisas bacanas hoje. Vamos falar um pouco sobre a história dele, história de conversão dele e de mentoria para homens. É isso aí. Espero que você goste. Seja bem-vindo, Spilios, meu amigo. Fred. Obrigado, prazer. Muito obrigado viu? por me receber. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês hoje. Maravilha, que bom, que bom. A gente vai chegar no nome. Vamos começar pelo nome, né? Claro. Conta pra mim esse nome grego aqui, cara. Então, Spilios, ele não é um nome comum nem na Grécia. O meu avô era Spilios, o pai da minha mãe. E da região que ele nasceu, tem uma cultura, uma história de que tem uma capela dentro de uma gruta. Uhum. E espílios vem da raiz de espilhar ou espeleologia, que é gruta, que caverna. legal. E a tradição era que aqueles homens que eram batizados dentro dessa gruta eram batizados com o nome de espílios, como se fosse Aios Espílios, ou Santo Gruto, ou Santa Gruta. Uhum. Meu avô não foi batizado nessa gruta, mas a história é boa. Lógico, a gente se apropria daquelas coisas que são bacanas. Exatamente, mas eu acho que no Brasil eu sou o único Spilios com o primeiro nome. Que legal. Então tem outras pessoas que têm Spilios no segundo nome, que tem também tradição grega, são também meus... Mas não chega a ser um sobrenome, é como se fosse um João Henrique, por exemplo. É porque, na verdade, a tradição grega é que o nome do pai incorpora o nome do filho. Ah, que legal. Meu pai chama Joanes. E chama Joanes Garakis. O nome do meu pai de solteiro era Joanes Basile Garakis. E aí, quando eu nasci, eu incorporei o nome do meu pai, que ficou Spilios, que é o meu primeiro nome, Joanes Garakis. Então é como se fosse Spilios, filho de Joanes Garakis. Ah, que legal, então cara. as minhas tias casaram com brasileiros e não se desfizeram do nome de solteira. Então elas incorporaram o nome do pai delas, que era Spilios, o nome dos filhos. Então tem um primo que fala, o Adriano, Spilios, Zemos e vai pra frente. E aí eu brinco. Nossa, os nomes são, né? São bem diferentes. São impositivos, imponentes também. Elas soam bem. É verdade. Mas você nasceu no Brasil. Eu nasci em Brasília. Aqui, nossa cidade. Eu tenho 39 anos, eu nasci em 86. Nasci aqui em Brasília. Minha mãe já nasceu em Brasília também, primeira geração, nasceu em 63. O meu pai já nasceu no Porto de Santos, onde o meu avô chegou em 56. Que legal, cara. Então seu avô, por parte de pai, parte de mãe também, são gregos. E as minhas avós também. Então, os 4 são gregos. Meus pais nasceram, se casaram. É o casamento grego, tá vendo? Exatamente, literalmente. A gente é bem o filme. A gente mesmo? é bem barulhento, a gente não é junto, a gente é aglutinado. Que legal. A gente é bem próximo. Que legal. Uma curiosidade, é tradição mesmo que os gregos casem-se entre si? Hoje menos, talvez. Hoje menos. Mas já foi mais. Antes, eles faziam mais questão. O meu pai, ele conheceu minha mãe na colônia grega, eles ainda eram muito jovens. Meu pai formou em medicina na UNB muito novo, ele entrou na UNB com 16, 17 anos para medicina. Uau, cara. Absurdo. Só um pouquinho, né? Difícil acompanhar. Só um pouquinho. Aí ele com 21 já era médico, com 22, 21 já estava fazendo residência, e uma das suas residências foi cardiologia em São Paulo. Legal. E ele voltava para Brasília para visitar a família, e em uma dessas voltas ele viu minha mãe, onde antes ele conhecia como criança, já adulta. E aí a história começa a olhar diferente. Que legal. Meu pai pediu para meu pai, antes de falar com a minha mãe, falou com o meu avô. Quero sair com a sua filha. Meu interesse é casar. Meu avô liberou. 2 anos depois eles se casaram. E 2 anos depois eu tava ali. 1 ano e meio, 2 anos eu tava ali. Que beleza, cara. Você é o mais velho de 3 irmãos que a gente tá conversando, né? Eu sou o mais velho de 3 homens. E como eu falei, a gente é muito aglutinado, porque também temos as idades muito próximas. Então eu sou de janeiro de 86, meu irmão do meio é junho de 87 e o caçula é dezembro de 88. Somos literalmente uma escada. Que trabalho que vocês deram pra sua mãe. Muito, nossa, mas demos muito trabalho. Muita emoção e muita história boa. E você é casado, cara? Eu sou casado com a Maiara, tenho meu primeiro filho que é o Nicolas, tá lá vai fazer 5 meses daqui a pouquinho. Que beleza. E eu sou um pai bem babão, eu sou desesperado com ele. Não tem como não ser, né, cara? Nossa, é gostoso demais ser pai. Que bom. Gostoso demais. Que legal. Sou apaixonado. Quanto tempo de casado você tem? Vou fazer 3 anos. Que beleza. 3 anos. Também não demorou muito, foi que nem seus pais, né? Casou, vamos ter filho logo. Já era o plano, já era o plano. Tanto eu como ela, a gente conversou muito durante o namoro sobre filhos. Então a nossa ideia era namorar. Casou, deu 1 ano de casado, a gente abriria a possibilidade de acontecer. E aí dentro dessa possibilidade a gente ficou dentro do nosso planejamento. Que legal, Deus tem abençoado muito, que legal. muito mesmo. Glória a Deus, que bom, legal. Agora conta pra mim.
Família grega cristã nascida de novo, como é que é isso aí? Conta essa história pra gente aí. O meu pai, meus pais cresceram dentro da igreja ortodoxa. Uhum. E a cultura ortodoxa grega, ela faz muito mais parte de uma parte nacional, você nasceu grego, você nasce ortodoxo, do que você escolher uma fé. Então você pode não seguir, mas você é grego ortodoxo. Você consegue dizer o que é ser grego ortodoxo? Para quem nunca ouviu falar sobre isso. A igreja ortodoxa grega, ela faz muito parte da nacionalidade grega. Durante 400 anos, a Grécia ficou com ocupação turco-otomana. E foi uma ocupação muito dura. E durante essa ocupação, eles tentaram acabar com a língua, acabar com a cultura, era proibido estender a bandeira grega. E quem manteve, durante todo esse período, a língua grega, ensinou a população a ler, a escrever e tudo isso dentro da Bíblia, foi a igreja ortodoxa. Então existe um sentimento de gratidão muito forte. Então você tem uma cultura cristã ortodoxa muito intrínseca dentro de casa. Então os símbolos ortodoxos, a presença do padre dentro da comunidade, os padres são todos muito bem treinados para ensinar a língua grega, tanto a gramática como ler e escrever. Eu mesmo aprendi a ler e escrever em grego dentro da comunidade grega. A gente tem aqui, dentro da minha casa, por exemplo, da casa dos meus pais, os pratos gregos são muito presentes na culinária no dia a dia. Que legal. A gente tem aquela ideia da nacionalidade, o próprio jeito mesmo de criação. Eu tenho um jeito muito grego, apesar de ter nascido no Brasil. Eu sou bem amoroso, bem pegajoso, eu gosto de pegar, eu dou beijo em abraço. Você é bem brasileiro. Eu dou uma misturada. É porque o grego, ele é uma mistura... Ele tá no meio termo entre árabe e italiano. Ele é uma boa mistura dos dois. Então a gente é bem barulhento, gesticula bastante, meio oleoso, mas bem alegre. Que legal. E aí dá uma mistura boa. E essa cultura, ela faz muito parte da criação. Então os meus pais aprenderam a falar grego antes de português dentro de casa. Que legal, cara. Eles aprenderam a falar mais o português nas escolas. Que legal. E aí os meus avós tentaram ensinar muito... Eu confesso... Você fala e escreve? Eu leio e escrevo e falo porcamente. Eu me esforcei muito para não aprender quando era criança e hoje eu me arrependo demais. Coisas que a gente só entende mais velho. Muito, mas, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, eu fiz parte da comunidade, eu estava ali muito no grupo de dança grego, dançava nas festas, nos casamentos, aquele quebra-prato. Que legal. Falava poemas nacionais no dia da independência grega. Então era muito, muito real isso dentro de casa, era muito comum. Cara, o cara lê o Novo Testamento no original. Às vezes acontece. Olha que beleza. Às vezes eu quero saber uma palavra diferente, eu vou lá no original. Olha que beleza. E eu confesso que quando eu vou pra Grécia, eu já tenho uma cara grega, né? Um rosto mais comprido, mais narigudo. O pessoal fala comigo em grego. Eu consigo desenvolver um começo de conversa, mas aprofundar me complica. Mas só o fato de você ler, cara, ler você entender, ajuda demais. O ler ajuda. Mas, então, seguindo, né? Então a cultura, então é uma questão, você nasce grego ortodoxo. Sim. Lá, né? É uma coisa mais cultural do que, de fato, espiritual. E como é que foi essa transição pro nascido de novo? O meu pai, aos 16 anos de idade, ele era lamaísta. Então, ele treinava karatê aqui em Brasília, ele fazia parte da equipe brasiliense, da equipe brasileira, e dentro do karatê ele conheceu o lamaísmo. E ele ia para a comunidade grega como um social, mas ele tinha como fé o lamaísmo. Então ele tinha muitas meditações, aqueles grandes momentos de silêncio, aqueles mantras que ele ficava repetindo, e naqueles mantras ele repetia muito, que Deus estava dentro dele, Deus era com ele e ele era Deus. O que é o lamaísmo? O lamaísmo é uma religião oriental onde você tem um foco em si mesmo. Legal. Então, é muito o que você pode fazer através de você. E você tem alguns mantras, algumas experiências, algumas doutrinas... Oriental que você fala mais ali, mais Extremo Oriente mesmo. Isso aí. Extremo Oriente mesmo. Não é mais ali no Centro Oriente, mais voltado... Não, mais ali China, não tem muita relação com... Oriente Médio. Com meu Deus, a fé Bahá'í não, né? Não sei dizer, porque eu não os conheço. É porque a fé Bahá'í é mais parecido com o muçulmano do que com... Não, vai mais pra lá. Tá. Vai mais pra China. Mais na linha de taoísmo. Exato. Beleza, ok. Exato. Okay. E nesse momento que meu pai praticava isso aos 16, 17 anos, o meu pai tem um irmão mais velho, em que ele namorava uma moça que ela acabou engravidando. E nesse engravidar, a família não queria o bebê e eles decidiram fugir até ter o bebê. E como essa minha tia
ela era menor de idade e o meu pai e o meu tio fugiram até ela ter o bebê e acusaram o meu pai e o meu tio de sequestro. Ah, cara. Então envolveu polícia, envolveu uma situação toda. E nesse momento, quando ela estava chegando perto do parto, o meu tio ele passou conseguiu um emprego na Embraer em São José dos Campos, e lá o meu primo nasceu, estão lá até hoje. Uhum. E o meu pai ficou escondido. Eles ficavam rodando a cidade satélite de Brasília. Ele ficou escondido em Anápolis, numa casa abandonada ao lado de um padre ortodoxo em Anápolis, libanês. Isso dá um filme, cara. É muito boa a história. E aí, meu pai não tinha nada para fazer nessa casa abandonada. E ele achou um livrinho, uma Bíblia dos Gideões. Eita. Era Provérbios, Salmos e o Novo Testamento. E um desses salmos ele acabou lendo, porque ele nunca tinha lido, não tinha nada para fazer. Ele leu: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E aí ele parou, aquilo tocou no coração dele, e ele falou: Deus, eu não acredito em você. Te conheço do social, mas nunca te conheci. Mas a minha fé não consegue resolver o problema do meu irmão e dessa moça. Se você existe mesmo, me ajuda. E o meu pai fala que ele terminou essa oração e ele sentiu um desejo de voltar para Brasília. Que legal. Ele conversou com um padre, ele tinha um fusquinha, colocou gasolina no fusquinha e tocou direto para a delegacia, onde estava aquela situação acontecendo, onde tinham feito a denúncia. Ele chegou, foi falar com o delegado olhou para a cara do meu pai, menino novo, 16 anos de idade, estudante de medicina, falou: calma aí, vamos contar essa história. E meu pai contou o que realmente tinha acontecido. Falou pro delegado, falou pro juiz que era responsável pela ação. O delegado falou: pode deixar que daqui eu tomo conta. E eles estavam fugindo já há 90 dias. Então já estava muito tempo fora de casa. E aí as coisas foram se ajustando, meu primo nasceu, a família foram se arrumando e as coisas foram caminhando normalmente. E meu pai se esqueceu daquela oração. E num dia ele foi treinar karatê no Centro Olímpico da UNB e apareceu um menininho, enquanto ele estava saindo do seu fusquinha até o Centro Olímpico. E esse menininho andando com ele, meu pai brinca que esse menininho parecia aqueles cachorrinhos que anda com a gente quando tá na rua. O que tu quer, menino? Eu quero ser teu amigo, eu quero ir pra sua casa, eu quero morar com você. Uau! Aí meu pai falou: você tá louco, menino? Assim, do nada? Do nada. E aquela história, aquele negócio do meu pai, falou: cara, eu moro com os meus pais, eu não posso te ajudar, tô indo treinar meu karatê, sou estudante, segue teu rumo que eu vou seguir o meu. E meu pai entrou no Centro Olímpico, treinou o karatê dele, e na hora de voltar, tá lá o menino de novo. E na hora de fechar a porta, tá lá, porta, menino, fusca. Não conseguia fechar a porta. Mas menino, o que tu quer? Eu quero ir pra tua casa, eu quero ser seu amigo, eu quero morar com você. Aí meu pai falou: olha, eu não tenho como te levar para minha casa, mas eu posso te dar uma carona. Para onde você vai? Vou para a rodoviária. Ele falou: é meu caminho e eu te levo lá. E desse caminho da UNB até a rodoviária, ele começou a conversar com esse menino. O que tu quer? Ah, eu queria pular na piscina, eu queria tomar banho lá no Centro Olímpico, os seguranças não deixaram, mas eu não fico lá, eu fico mais na rodoviária. E cadê papai? Cadê mamãe? Meu pai eu não conheço, minha mãe eu já não vejo há muito tempo. E onde é que você está? Fala: eu fico mais na rodoviária, mas fico sozinho, porque os meninos que tem lá usam droga, roubam, falam muito palavrão, eu gosto de ficar mais na minha. Aí eu falei: mas você não tem ninguém por você? Um menino de uns 8, 9 anos de idade. Ele falou: tenho um amigo. Meu pai falou: quem é? E como se pudesse conhecer, o menino é Jesus. E aquilo mexeu com meu pai. Meu Deus, cara. E aí ele falou: Jesus. Ele falou: todo dia Jesus vem, me embrulha com um jornal, me ensina como ser um bom menino e fica comigo até eu dormir. E aquilo arrebentou meu pai. Uau, cara. E aí meu pai pagou 2 pastéis, um caldo de cana pro menino, despediu e foi embora. E naqueles dias que se passaram, meu pai falou: eu preciso ajudar esse menino. E foi atrás do menino. E na UNB ninguém nunca viu, no Centro Olímpico ninguém nunca viu, na rodoviária ninguém nunca viu, nos dados de menores ninguém nunca viu. E passaram algumas semanas e meu pai atrás desse menino, até que em determinado momento ele fez uma segunda oração dentro de casa. Deus, eu não te conheço ainda, mas se você existe mesmo, traz esse menino porque eu quero cuidar dele. E aí ele escutou uma voz chamando o nome dele: Joanes. E ele saiu de quarto e foi procurar aquela voz que o chamava dentro de casa. Ele estava sozinho de casa, morava na W3, subiu e desceu a escada e ninguém em casa, voltou para dentro do quarto e aquela voz de novo: Joanes. E foi, voltou. E na terceira voz ele perguntou quem era. Ele falou: eu era aquele menino. Você vai provar e ver que eu sou bom. E que eu nunca mais vou sair do seu lado. E que eu vou ser o seu amigo para sempre. Meu pai, naquele momento, abandonou aquela fé que ele tinha, se converteu, procurou uma igreja evangélica, se batizou, estudou a Bíblia e começou sua caminhada cristã, sua jornada. Com o tempo passando, ele se tornou um evangelista, foi caminhando e as coisas foram indo.
Inclusive, ele deu continuidade nesse ministério evangelístico nos hospitais, onde ele fazia pequenos cultos ali, separava uma salinha, chamava quem estava nos quartinhos para poder fazer cultos. Isso aí na década de 80. Sensacional. Como é que uma pessoa que é tocada assim por Deus, encontrada assim com Deus, não tem como não se apaixonar, não ser intenso, cara? Eu me emociono toda vez que eu conto. Que legal, cara. Produção, me ajuda, me arruma um guardanapozinho aqui. Um lenço, por favor. Rapaz, eu tô impressionado com essa história. Eu amo essa história. Que bom que você contou aqui, não contou na nossa conversa anterior. Que legal. E ele deve contar isso também muito emocionado, né? Faz parte do testemunho do meu pai. O meu pai, ele conta esse pedaço da história quando ele vai ministrar, né? Ele é um evangelista e ele conta esse primeiro encontro dele. Que legal. E então você já começou a sua vida ouvindo esse testemunho, essa história desse cuidado, desse amor, dessa representação de Deus nesse momento tão fundamental na vida do teu pai. Sim. Então, desde pequeno, essa história sempre foi muito real e o próprio sobrenatural de Deus era muito real pra gente. Então, meu pai, a gente sempre orou muito em família. Então, meu pai, às vezes, a gente fazia reuniões de orações em família. A gente tem esse hábito até hoje de orar como família, que eu trabalho junto com os meus pais, os meus irmãos, nós temos uma empresa juntos. Então as nossas reuniões empresariais acabam virando reuniões de oração. São todos médicos? Não. Meu pai é o único médico, minha mãe é administradora e os 3 filhos são advogados. E hoje nós temos uma empresa familiar de gestão de imóveis. Que legal. E também temos uma rede de clínicas populares em Brasília, chamada Minha Clínica, onde o meu pai é um projeto do coração do meu pai. Que legal. Meu pai sempre gostou. Como meu pai ele veio de uma família mais humilde e ele estudou em colégio público, faculdade pública, ele sempre teve esse desejo de devolver alguma coisa. E a Clínica Popular veio desse desejo, né, desse projeto. Legal. Que legal. Que legal. Mas então vocês têm esse costume de orar em casa, de estar junto? Então, era muito comum, quando a gente orava junto, alguma coisa muito diferente acontecer. Então, o sobrenatural, falar em línguas, o orar, de um cheiro diferente aparecer do nada e sumir do nada, legal. Uma revelação, um direcionamento. Então, era muito comum a gente adolescente, não, eu quero sair, quero ir pra tal festa, pra tal show, e a gente ia começar a orar e acontecia alguma coisa, não é pra ir, então é pra ir até esse horário, porque depois de tal horário vai acontecer alguma coisa, e sempre acontecia. Uau! Então a gente sempre teve muito o sobrenatural como um natural. Sempre fez parte da vida de vocês. Sempre fez. Sensacional isso, sensacional. Sempre fez. Meus pais conseguiram transformar isso numa cultura dentro de casa. Isso é bênção. E isso é legal porque vai ao encontro daquilo que... da passagem do Salmo que o seu pai teve de revelação lá atrás, né? Sim. Sensacional. Então você viveu nesse ambiente, você cresceu nesse ambiente, sempre envolvido com o evangelho, com missão... com chamado, como é que foi isso? Teu pai era evangelista, ele viajava... Meu pai chegou a viajar 45 finais de semana de um ano. De 52. E tem tudo isso no ano de final de semana. Cara. São 52 finais de semana no ano, normalmente. Ele chegou a viajar 45. Meu pai falou que ele parou de contar quando chegou a 500 cidades. Uau! Ele viajou por 22 anos com muita frequência. Só pregando o evangelho. Só pregando. Então, em determinado momento, meu pai diminuiu a sua frequência de viagens e ele começou um ministério de plantar igrejas em Brasília. Isso, final anos 90, início dos anos 2000, onde a gente estava ali, a gente ia para Paranoá, para Altiplano Leste, para o Santa Maria. Então, meu pai, às vezes, encontrava alguém, começava uma igreja na garagem da casa de alguém, aquilo se tornava um ministério, ele treinava uma liderança, abria um espaço, toma que é de vocês, toca que eu vou pro próximo. E exercendo a medicina ao mesmo tempo? E exercendo a medicina, nunca parou. Sensacional. Meu pai nunca parou. Sensacional. E eu sempre estive muito envolvido nisso. Então, a gente, quando era criança, então não tinha muito, mas no momento que a gente começou a virar adolescente, eu e meus irmãos, a gente começou a se envolver mais. Então, eu já toquei bateria, eu já dei aula em escolinha dominical para criança, já fui o tio da escolinha com 17, 18 anos de idade. Que legal, você é chamado de tio com 17 anos. Então, isso aquilo sempre aconteceu. Eu já entreguei muito sopão na rodoviária, legal. Fui entregar muita doação para os outros. Isso sempre foi muito real dentro de casa. Que legal. Muito comum. E o meu pai, ele foi caminhando na fé, então ele foi evangelista no Ministério Grande aqui em Brasília. Depois ele foi convidado para ser consagrado pastor num outro ministério ali de Ceilândia, Taguatinga. E desse ministério de Ceilândia, Taguatinga, ele acabou sendo consagrado como bispo no Ministério do Salvador para trazer o ministério para Brasília.
E a gente permaneceu nessa caminhada com meu pai até 2011, 2012. E aí o ministério, como bispado, não funcionou em Brasília. Ele acabou dando um suporte para o Goiás. E para mim não fazia muito sentido eu ficar indo para o Goiás para acompanhar o meu pai. Foi quando eu tive esse meu momento de caminhar mais sozinho. Então eu tô na minha igreja, que é a Comunidade das Nações, até hoje, desde 2012. Bastante. Já tem um bom tempo. Eu comecei a caminhar com eles em 2012, cheguei, fui sentando ali no meu cantinho, e à medida que o tempo foi passando, eu fui procurando ali uma forma de me engajar, de me envolver, e eu sou um voluntário desde 2014. Que legal. Desde 2014 eu sou um voluntário. Que legal. É um obreiro hoje. Agora vamos lá. É muito interessante quando as pessoas que sentam aqui contam que nasceram num lar cristão. Essa referência dos pais é muito forte, né? Porque você acaba respirando o evangelho todos os dias. Mas quando é que foi que a sua chave virou e você falou, agora não é só o evangelho através do meu pai, da missão dele, eu estou sendo chamado por Jesus. Eu estou tendo o meu encontro pessoal com ele, a minha revelação pessoal. Quando é que essa chave virou? Eu confesso que essas minhas grandes experiências... eu sempre tive experiências, desde pequeno, mas as minhas grandes experiências pessoais começaram através do serviço. Então, eu ali como obreiro, acompanhando um culto, ou cuidando de um estacionamento, eu recebi uma palavra, eu buscando no meu quarto sozinho. Eu tive uma experiência muito ruim no ano 2014 e eu me senti muito cuidado por Deus através dessa experiência. Então, a minha busca realmente mais forte começou quando eu tive essa cisma do meu pai e eu comecei a caminhar num ministério separado. Então, eu apesar de eu morava na casa do meu pai, eu comecei a buscar a minha própria espiritualidade. Então, eu aumentei a minha frequência de leitura bíblica, apesar de eu ter sempre uma leitura desde adolescente. Comecei a orar de madrugada, eu comecei a frequentar a igreja porque eu queria ir, não porque eu ia com os meus pais. Legal. Então, eu tive esse momento de eu preciso buscar através de mim mesmo. Então, eu nunca desviei, eu nunca tive esse momento de parar de ir para a igreja, nem nada. Mas eu tive esse momento de eu preciso buscar por mim mesmo, ter a minha própria experiência. Que legal. Tem até uma pregação famosa do pastor Lucinho Barreto, lá de Belo Horizonte, que ele fala sobre isso, né? Sobre buscar a própria experiência. Ele fala de João 20. E isso para mim foi muito real. Então, a minha igreja, eu tenho muita sorte porque ela tem grandes eventos praticamente todo mês. Então, praticamente todo mês eu estava recebendo alguma coisa. Que legal. Então, eu estava tendo experiências num púlpito, ou num banco sentado, ou deitado no chão orando, ou em oração, ou sozinho no meu quarto. Então, desde 2014, eu acho que 2014 é um bom ano para eu falar que as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente. Que legal, cara, que legal. E aí, nessa jornada sua, a gente chega na questão da mentoria de homens. A mentoria de homens nunca foi um projeto, para falar a verdade. É mesmo? Nunca foi. Eu confesso que eu nunca tinha me envolvido com o Ministério de Homens. É mesmo? Até 2017, 2018. É recente, então? Recente. O meu primeiro livro de homens, eu acho que eu terminei de ler em 2017, 2018. Uau! Eu li um livro que me marcou muito. Tem uma frase que é: todo homem nasce com uma aventura para viver, uma batalha para vencer e uma donzela para salvar. Que legal. E esse livro me arrebentou. Eu chorei vários capítulos e eu estava numa viagem com a minha família e foi um livro que me marcou muito. Um dos meus livros preferidos é O Coração Selvagem, de John Eldredge. E desde então eu comecei a buscar literatura sobre masculinidade. Então eu já tinha um discipulado na minha igreja, onde eu era um líder, e eu falava muito de fé, de oração, tempo com Deus, e eu comecei a mudar o perfil do meu discipulado para masculinidade. Legal. Então, à medida que eu ia buscando conteúdo, eu ia passando também para o meu discipulado. E eu comecei a me incomodar com o conteúdo que eu começava a buscar, porque a grande maioria dos livros acabam resumindo o homem a marido e pai. E não que isso seja ruim, mas eu comecei a me incomodar porque eu não era casado, eu não tinha filhos, 99% do meu discipulado não era casado e não tinha filhos, e eu não podia ficar falando para aquele bando de homem que eles só iam ser homem depois de casar e ter filho. Então eu comecei a criar o meu próprio conteúdo, literalmente. Eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal aqui em Brasília e aquilo me deu uma destravada em algumas áreas da vida, e eu já estava começando a falar sobre masculinidade, e eu criando o meu próprio conteúdo, apareceu um rapaz do nada na minha igreja, eu não o conhecia, falou: olha, tem 3 meses que eu estou tomando coragem para vir falar com você,
e o Espírito Santo tá me incomodando para eu andar com você porque você vai me ensinar a ser homem. Ele era um homem, ele era um rapaz ali perto dos 20 anos de idade. E ele tava buscando algumas coisas que ele não tava conseguindo encontrar. Faltava referência. Faltar referência é uma boa palavra. E eu falei, cara, beleza. Então, como eu tinha acabado de sair desse curso de desenvolvimento pessoal, eu falei, Deus tá me dando a oportunidade de eu colocar em prática o conteúdo que eu aprendi. E eu tentei. Fiz 1, 2 encontros e aquilo me incomodou um monte. Falei, não é isso. Aí eu falei, brother, você me dá um tempinho para eu orar, alguns dias, algumas semanas, para eu entender o que Deus quer que eu faça com você? Ele, claro. Eu arrumei uma outra pessoa para dar continuidade no processo que eu tinha começado e comecei a orar. E eu sempre gostei muito de ler. E eu estava num momento que eu estava namorando a minha esposa e um dos programas que eu tinha criado, ela era de outro ministério, a minha igreja ela tem uma escola de Bíblia. Então, a gente chama de Escola das Nações, que são 2 anos, 4 semestres. Então, como eu já tinha um pensamento de me relacionar para casar, falei, olha, você precisa me acompanhar para entender o meu ritmo de igreja, para saber se é isso que você realmente quer. E a gente foi criando programas para a gente se encontrar com frequência. Então, na segunda-feira à noite, a gente ia para a igreja para ter aula junto. Legal. E em uma dessas aulas era a aula de honra, sobre honra dentro da Bíblia. E eu tive uma leitura que eu escrevi um texto de 4 parágrafos e aquele texto me despertou muitos olhos. Que legal. E aí eu peguei aquele texto e eu estava no mesmo período lendo o livro do JB, do Bispo JB Carvalho, que é o líder do meu ministério, que é A Jornada de Meninos a Homens. E no prefácio do livro ele fala, eu escrevi esse livro para que outros homens criem mentorias e escrevam livros para que homens tenham boas referências. Então eu falei, vou criar uma mentoria para esse rapaz. E o primeiro capítulo vai ser honra. Eu falei para ele, olha, eu senti no meu coração de criar uma mentoria para você. O primeiro capítulo é honra, são 10 encontros. Ele perguntou quais os outros 9 encontros, eu não faço a menor ideia. A menor ideia. Quando a gente terminar a honra, a gente descobre. E assim foi. Eu só descobria o próximo encontro depois que eu terminava o anterior. E aí a gente teve os 10 encontros, ele adorou. Falou para outras pessoas, aí eu tive esse mesmo 10 encontros com outras pessoas. Abri uma turma para 10 para o meu próprio discipulado, que não era obrigatório. Eu falei, olha, tô criando aqui um negócio, uma mentoria para masculinidade bíblica. São 5, eu transformei de 10 para 5 encontros em grupo. E para quem fizer de primeira, agora, essa primeira turma, eu vou dar um livro de presente. Que legal. Qual livro? Eu vou escrever e dou para vocês. Que bacana. E aí a gente teve os 5 encontros, eles adoraram, e eu escrevi o livro. E eu escrevi esse livro, que é O Homem que Deus Procura, que é meu primeiro livro. Legal. Em quase 8 meses. Foi bem rápido o processo. Uau. 8 meses é um tempo curto para escrever um livro. Muito curto. E nesse período que eu comecei a trabalhar muito com masculinidade, e eu estava já no final do livro, quando eu estava no penúltimo capítulo, eu conheci um projeto que a gente está tendo aqui em Brasília agora, que é o Legendários. Então o Legendário chegou para coroar aquilo que eu já estava fazendo. Então tudo meio que convergiu. Tanto que em Brasília, quando a gente teve o primeiro Legendários, eu estava lançando o meu livro junto com o Legendários Brasília. Que legal, cara. E aí as coisas têm abençoado. Se concatenaram, se encontraram. Total. E é como se fosse uma resposta daquilo que você estava fazendo. Não, e eu tinha um sentimento de urgência para estar fazendo tudo isso absurdo. Então eu passei 1 ano e meio entrando em livraria, em oração assim, Deus, o que eu vou ler agora? O que eu vou ler agora? O que eu vou ler agora? Então eu li uns 60 títulos, criei a mentoria, criei o livro, e aquilo que eu esperava pagar o livro em 6 meses, o Senhor abençoou e eu paguei em 45 dias. E o que eu esperava vender em 1 ano e meio, eu vendi em 3 meses. Uau, cara. Então eu já estou indo para a 3ª tiragem do primeiro livro, que é O Homem que Deus Procura. Deus tem me abençoado muito através dele. Que legal. Realmente eu cresci muito através dele, porque o conteúdo, ele é um pouco diferente. Então, eu não trago... eu entendo a masculinidade como um talento, um dom. Então, eu falo no livro o que Deus espera de você como homem. Independente da sua idade, se você é casado, solteiro, rico, pobre, gordo, magro, não importa. Você tem uma função como homem. Você nasceu com homem para quê? Qual que é o propósito da sua masculinidade? E eu trago 10 princípios que vão ali conduzir a sua vida para você estar dentro do que Deus espera de você como homem. É um mapa para você realmente encontrar a sua identidade em Deus como homem, o seu propósito da sua masculinidade. Que legal. Como é que você conseguiu concatenar, sem dar muito spoiler do livro, porque a gente quer que as pessoas comprem ele, mas como é que você conseguiu concatenar a questão da relação com Deus, o teu relacionamento com Deus, no
encontrar a resposta da identidade masculina, da masculinidade do homem? Então, eu sempre tive uma busca, uma oração, na verdade, de eu ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Uhum. E eu, por muito tempo, eu achei que eu ia dar continuidade ao ministério do meu pai. Uhum. Eu vou ser um evangelista, eu vou contar o testemunho do meu pai, eu vou orar pelas pessoas e as coisas vão acontecer. E à medida que eu fui caminhando sozinho, as coisas fizeram uma curva. E eu acabei indo para a masculinidade, onde eu trato muito de identidade, propósito, falo muito de sentimento, coração, eu falo muito do que Deus espera de você. Uhum. E as minhas leituras acabavam muito direcionadas para isso. Então, tudo aquilo que eu estava lendo meio que me despertava para isso. Acabava corroborando, acabava conectando. E à medida que você vai meditando sempre no mesmo tema, tudo começa a falar sobre o mesmo tema. Perfeito. Então, eu viajava e eu pensava em alguma coisa, eu lia um livro, né? Eu conversava com alguém, eu assistia um filme, eu comia um prato, tudo. Literalmente tudo. Tudo conecta. Tudo. Legal. Quando você começa a caminhar com Deus em direção a algo, a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que nele crê, desde que você esteja caminhando segundo o propósito de Deus para a sua vida. Então eu entendo que eu estou caminhando segundo o propósito de Deus para a minha vida. Se eu estou caminhando segundo esse propósito, tudo vai corroborar para isso e tudo vai caminhar junto. Então, tudo foi conectando e tudo foi se somando num período de tempo. Foi como um trilho de trem. Eu fui passando de ponto a ponto. Legal. Eu me pergunto, como é que você escreveu um livro? Cara, eu não sei, só fui escrevendo o que Deus foi mandando. Sentei na frente. Literalmente. Que legal. Eu escrevi uma palavra de cada vez, as frases foram fazendo sentido, e cada frase é uma página, e cada página um capítulo. Eu não sei dar uma mentoria sobre como escrever um livro. Eu simplesmente sento e escrevi. E é legal, até dei uma palavra de oferta sobre isso na segunda-feira, num culto de homens da minha igreja, em que eu usei um texto de Elias e a viúva de Sarepta. Que quando Elias pede para ela fazer um pão e pede para ela juntar vasilhas, ela vai nos vizinhos e ela não pede farinha e azeite. Ela pede vasilhas. E eu acredito que Deus tem pedido muito isso. Vasilhas. E a gente tem que ser essas vasilhas. A gente tem que se dispor a estar ali presente e a fazer o que tem que fazer, independente do que a gente tem que fazer. Porque se nós somos fracos, se nós somos fortes através da nossa fraqueza, Deus vai nos chamar para fazer algo que muitas vezes a gente não vai estar pronto para fazer. E a gente acha que não dá conta, ou que não tem o recurso suficiente, e não tem problema. Eu escrevi um livro na expectativa de vender nenhum. Eu entreguei como se fosse literalmente uma oferta. Que legal. Pai, o que eu escrevi é uma oferta de tempo, e o que eu gastei é uma oferta de dinheiro. O que o Senhor vai fazer é contigo. E foi. E assim foi. E assim tem ido. E como é que você sentiu da receptividade de quem já leu e te deu feedback? O que você percebe? Eu confesso que eu não esperava uma receptividade tão boa. É mesmo? Então, algumas pessoas leram que eu não esperava ler. Então, alguns líderes da minha igreja, alguns pastores, amigos próximos. A gente às vezes tem isso, né? De que às vezes as pessoas mais próximas não vão estar lendo. Às vezes compra só para agradar a gente. Então, leram e eu recebi um ótimo feedback. Que legal. Um ótimo. Então, a minha primeira pergunta antes era, fez sentido? O livro faz sentido para você? Ele falou, cara, faz muito sentido. E é engraçado porque as pessoas com que eu fui conversando, cada pessoa tem um capítulo preferido diferente. Então eu percebi que cada personalidade ou cada história teve um princípio que falou mais forte. E isso para mim foi muito legal. E algo que eu fiz no livro, que eu fiz muita questão, foi de colocar a história da minha família no livro. Que legal. Então eu peguei a história dos meus avós, a história do meu pai, a minha história, a história do meu casamento, e histórias gregas também, que eu gosto muito de batalha grega, e eu transformei elas em alegorias para falar sobre os princípios. Além dos princípios, e lógico, claro, a Bíblia. Então eu falo muito de Bíblia. Então eu contei a história do pai da minha mãe, que saiu da Grécia. Minha avó esperou meu avô 10 anos na Grécia para poder vir para o Brasil e poder casar. Uau! O pai do meu pai conheceu a minha avó em 30 dias, casou, 1 ano depois veio para a Grécia sem saber falar uma A de português, e as coisas foram acontecendo aqui. Falei de bisavós, falei da história do meu pai, do testemunho dele, que ele sofreu um acidente, e as coisas foram literalmente se costurando até que eu conseguisse finalizar o livro. Que legal. E o livro, na verdade, é um chamado. Você precisa se posicionar como homem. Legal, isso que eu te perguntar. Você acha que a mensagem central do livro é ser um chamado da pessoa se posicionar como literalmente. Homem? Porque eu acredito que nesse momento de sociedade que a gente vive, a grande crise que a gente vive é uma crise de boas referências masculinas. Então a masculinidade ela é ensinada através do exemplo.
Então, um menino, ele vai aprender como ser homem através de uma boa figura masculina dentro de casa, seja o seu pai, seu avô, seu tio, um professor, não importa. Ele vai copiar alguém que tem um bom posicionamento masculino. E se ele não tiver alguém, ele vai copiar um exemplo ruim, ou um outro exemplo. Que legal isso. Fala um pouquinho pra gente desses princípios que você puder dar uma pincelada. Claro. Sem a gente dar muito spoiler também. Não tem problema. Na verdade, eu peguei as virtudes clássicas, como honra, coragem, humildade, perseverança, gratidão, e eu as repaginei para que elas realmente fizessem sentido para o momento de sociedade que a gente vive hoje. Então, o que Deus espera de você como homem honrado? A gente tem muito a cultura de honrar sobre ser honrado. Eu preciso ser um bom homem, eu preciso fazer boas escolhas, eu preciso fazer bem para todo mundo, as pessoas têm que falar bem de mim. Ou até mesmo, eu sou um cara de posição, as pessoas têm que vir me entregar alguma coisa, algo que é devido. E eu entendi que, na verdade, honra dentro da Bíblia, ela é uma posição, ela é um princípio mais profético. Então, como eu vou te honrar? Eu enxergo em você o que Deus enxerga em você. E eu vou te potencializar para você alcançar essa mesma coisa. Então, por exemplo, as pessoas enxergam em mim uma boa voz. Alguém que pode falar algo. Eu não sou um pastor, eu sou um pregador, ou um comunicador cristão. E as pessoas, às vezes, me dão uma oportunidade de poder falar, assim, exatamente como você está falando. E isso, para mim, é honra. É a oportunidade de eu estar entregando aquilo que Deus me entregou. Legal. Não quer dizer que eu sou mais homem que ninguém. Quer dizer só que eu estou entregando algo que Deus me entregou. E essa é a beleza do cristianismo. Ninguém é perfeito. Ninguém é melhor que o outro. A gente só faz parte de um corpo, onde alguém tem um dom e entrega os outros que também vão entregar o seu próprio dom. Eu só estou entregando aquilo que Deus me entregou. Legal. Só estou entregando aquilo que Deus me entregou. Muito legal, muito legal. Faz todo sentido. A honra dessa perspectiva, na verdade, não é só uma honra para a pessoa, para o CPF específico, mas para aquele que criou a pessoa, os dons e os talentos estão dentro dele. Como Deus te enxerga. Sensacional. Então, através dessa visão, a gente cria um conceito de trabalho em equipe. Então a gente honra as pessoas para que elas possam servir ao corpo com o melhor que elas têm. É uma visão de potência. E através de humildade, é um poder sobre controle. Coragem é um posicionamento que Deus espera de mim. A perseverança é aguentar os processos de Deus. A gratidão é você entregar algo a alguém. Eu gosto muito de falar de gratidão porque a gente tem uma visão de gratidão hoje que está mais ligada à boa educação do que realmente à gratidão. É aquela ideia, eu sou feliz pelo copo meio cheio. Isso não é gratidão. Isso é boa educação. É aquela ação praticamente involuntária que a gente aprende quando é criança. Alguém te entrega algo e seu pai fala, agradece, agradece, agradece. Eu que sou um voluntário na minha igreja, é muito comum. Você está lá, oferece uma água para alguém, um lugar para sentar, fala onde é o banheiro, a pessoa, gratidão. Isso não é gratidão, isso é boa educação. A gratidão, ela te torna um servo daquela pessoa. Ela te torna literalmente um escravo. Eu gosto muito de filmes, então eu assisti um filme algumas semanas atrás, que é o Cavaleiro Solitário com Clint Eastwood. E ali é um excelente exemplo do que realmente é uma gratidão, que eu acredito que é um princípio que foi se perdendo. Aquilo que eu entrego a alguém, aquela pessoa vai me devolver ou vai entregar a outra pessoa. Então, o Cavaleiro Solitário chega, tinha um mineiro sendo espancado, ele salva aquele homem, aquele mineiro pega aquele cavaleiro, leva para sua casa, senta na sua mesa, alimenta ele, dá guarida, dá uma cama, dá um banho, ele cuidou daquele homem em gratidão. Isso é gratidão. Legal. É você oferecer algo por alguém, é você assumir um compromisso, é você fazer uma promessa. Quando você precisar, não importa quando, onde ou quando, ou o que, eu tô lá com você. Legal. Isso é gratidão. Tá. É diferente da... Não é uma troca. Não. Na verdade, é um reconhecimento. É uma oferta. Muito legal. É uma oferta. Muito legal. E estudos falam que quando você pratica uma ação a alguém, a chance dessa pessoa devolver a você ou a um terceiro é de 70% a 80%. Sensacional. Então, aquele adesivo que é famoso que gratidão gera gratidão, ele é uma verdade. Ele é verdade. Ele é verdade. Doa quem doer, não incomode quem incomodar. Gratidão gera gratidão. Que legal, cara. Que bacana isso. Nossa, muito forte isso. E você trabalha isso numa perspectiva da masculinidade, sim, principalmente, né? Sim, porque a gente tem uma visão masculina hoje que ela tá meio que fora de contexto. Então, nos últimos 100 anos, 60 anos, aquilo que a gente entendia como masculinidade, como ser um bom homem, ela não cabe mais nesse momento histórico.
Se a gente for conversar com os meus avós ou bisavós, ou até com os nossos pais, se eles forem mais velhos, a gente tinha aquela visão muito de papéis a serem ocupados. O homem é aquele cara que traz o sustento, a mulher é aquela que garante a casa. Uhum. E quando você olha isso ali para o início do século XX, o ser um bom homem era literalmente pagar as contas e garantir um teto na cabeça de todo mundo. Você não precisava ser um bom pai, você não precisava ser presente, você não precisava ser romântico com a sua mulher, às vezes você não precisava nem ser fiel. Mas se você fizesse isso, você era um bom homem. E não é isso que Deus espera de você. Perfeito. Só que as mulheres, elas conquistaram uma independência financeira, uma independência emocional. Hoje, elas literalmente não precisam de um homem para nada. Uhum. Então, às vezes a mulher precisa de proteção, ela faz jiu-jitsu. Uhum. Ela tem um spray de pimenta, ela tem uma arma na bolsa, ela chama a polícia. Às vezes, ela não precisa de você para um sustento. Às vezes, ela até ganha mais que você. Ela é dona da casa, ela é dona da geladeira, ela é dona de tudo que tem lá dentro. Ela que paga as contas. Isso te torna menos homem? Na minha opinião, não. O que vai te tornar menos homem são as decisões que você toma, os compromissos que você assume, a responsabilidade que você pega. Então, a minha visão no livro é sair dessa referência onde a mulher era o ponto de referência no que é ser realmente um bom homem e eu voltar para Deus. O que Deus espera de mim como um bom homem? E essa é a minha ideia no livro. O que Deus espera de mim? E não o que a mulher espera de mim. O que a sociedade espera. Isso é muito legal, porque você trouxe uma perspectiva aqui interessante, que é assim, muitas vezes o entendimento de masculinidade, de ser homem, ele estava muito atrelado ao espírito do tempo. O que aquele tempo ali requeria, que foi o que você apresentou, pagar a conta, sustentar a casa, papapá. O que mostra que, de fato, a base estava errada, o princípio estava errado, porque o princípio ele é imutável. Sim. A forma como ele se manifesta, não, ela é temporal. Perfeito. Né? E o que você está trazendo é exatamente isso, assim. Havia um comportamento que era necessário para a época, que tinha um princípio por trás dele, sim, mas o comportamento foi muito mais valorizado do que o princípio propriamente dito. Perfeito. Quando o tempo passou, o comportamento foi questionado e se esqueceu do princípio. E a tua proposta aqui é trazer, de fato, o princípio, a raiz daquilo. Porque, na verdade, pelo que você está falando, a forma como você está falando, o que você escreveu, ele transcende a temporalidade. Total. Porque assim, cara, se você lê daqui a 10 anos, daqui a 50, daqui a 100, na sua época que você lê, você vai entender que honra é um princípio, mas dependendo da sociedade que você vive, como você vive, ela vai estar de um jeito diferente. Exatamente. É profundo, muito profundo. Exatamente. Isso. Eu me esforcei muito para não transformar esse livro num manual de comportamento. Ótimo. Porque a gente acaba tendo muitos manuais de comportamento Ótimo. sobre o que é ser homem. É o abrir a porta, é o pagar a conta, é o dirigir, é o carregar peso. Tudo isso realmente faz sentido. Sim, mas não é isso que eu quero te ensinar. Até porque cada mundo é um mundo. Cada mundo é um mundo. Então, beleza, eu não tenho... Hoje eu estou desempregado. Isso me torna menos homem? Não. Vai depender de como você se posiciona. Se você passar o dia inteiro jogando videogame, assistindo seriado, aí outra conversa. E tua mulher vai espanar a casa, espana você no sofá, aí realmente isso te torna menos homem. Mas quando você se cansa daquela situação, você não fica acomodado e você corre atrás, bem, beleza, então realmente você está correndo atrás. Eu estou há 1 ano sem trabalho, mas tem 1 ano que eu não paro em casa e eu estou ali fazendo meus bicos, estou distribuindo currículo, cara. Você é um cara que está querendo correr atrás, você está querendo garantir sua família. Tá tudo bem. É interessante porque isso não tem nem nada a ver com o casamento com a mulher, tem a ver com você, né? Exatamente. É você, independentemente da tua... Você pode ser solteiro, tá tudo bem. Interessante. Você pode morar com seus pais. É o que Deus espera de você, o que você gera. Quando a gente fala de provedor, o prover é literalmente você gerar mais do que você consome. Ninguém fala que ser provedor é ser casado. Ser um protetor também não é ser casado. Ser um protetor é você assumir uma posição para que aqueles que estão à sua volta se sintem confortáveis e seguros. Anota aí essa frase aí. Ser provedor é gerar mais do que você consome. Essa eu vou levar. Pode levar. Tá guardado aqui. Tatuar no braço. Fácil. Muito boa. Excelente. É porque assim, a gente tem um texto bíblico que fala que o nosso inimigo, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E a gente tem esse conceito de que o homem é um provedor, um protetor e um criador. Então, eu gosto de pensar que aquilo que Satanás está fazendo aqui, nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Então, você, como um provedor, um protetor e um criador, é a resposta de Deus para o que Satanás está fazendo. Você vai impedir o avanço do reino de Satanás e colocar o reino dos céus onde quer que você esteja. Isso, para mim, é ser homem. Muito bom. Ser homem é assumir compromissos, é assumir responsabilidades, é ter palavra.
Cumprir promessas. Isso para mim é ser homem. Isso está faltando. Sensacional. E aí, dentro do que você falou, disso está faltando. O que você identifica hoje? Você já falou que falta referência masculina, de repente, é o maior problema. Mas o que você identifica hoje quando fala assim, cara, isso aqui pontualmente é o que está acabando com a masculinidade do homem? Então, a gente está vindo de um momento que tem chamado muito, é uma mudança muito histórica. E a gente nunca teve isso acontecendo, talvez, na história da humanidade. Os homens, eles estão muito afastados dos seus próprios filhos, os homens masculinos. Uhum. Então, o IBGE de 2022 soltou uma pesquisa e quase 50% dos lares no Brasil não tem uma figura masculina. Então, são mulheres sozinhas, viúvas, divorciadas, ou mulheres que realmente não se casaram e têm filhos, ou foram abandonadas, e elas estão ali se esforçando para cumprir uma dupla jornada de pai e mãe. Saiu até uma reportagem no estado do Goiás falando que 60% dos meninos ali, adolescentes, não conseguem encontrar uma boa referência masculina. Uau. Um outro estudo fala que 80% dos professores no Brasil são mulheres. Então, esses jovens não sabem, literalmente, o que é ser um homem por falta de referência. Literalmente. Mesmo que procure, eles não conseguem encontrar. E isso é um problema porque durante toda a história da humanidade, a masculinidade ela foi passada através do relacionamento entre os mais velhos para os mais jovens. Literalmente. Então você tinha antigamente o pai que ensinava a sua profissão para o filho, o pai que estava em casa, que levava o filho para caçar, ensinava uma atividade, ensinava a caçar. O ofício da família. O ofício, ele estava em casa. Até tinha situações em que um homem saía, passava um longo período, mas ele sempre deixava alguém responsável, um avô, um tio, um primo, um padre, um pastor. Então, sempre tinha uma grande referência masculina. E quando a gente fala de masculinidade tóxica, que está muito na moda hoje, eu não entendo como excesso de masculinidade. Eu entendo como falta. Um menino, ele só vai aprender a lidar com os seus hormônios, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas paixões, com outro homem ensinando. Você falar para um menino para ele ficar quieto porque aquilo não é educado ou porque aquilo não é o jeito que tem que ser, não funciona. Você tem que ensinar para ele como lidar com aquela energia que está transbordando dentro dele. Perfeito. Como lidar com a sua sexualidade, como lidar com a sua força física, como lidar com o seu tamanho, como lidar com a sua capacidade de gerir emoções, Perfeito. Como lidar com o seu desejo de estar fazendo alguma coisa. Então um homem precisa literalmente pegar um menino pela mão e falar, olha, sua força física, ela serve para proteger. Ela serve para ajudar a sua mãe a carregar peso. Ela serve para quando você estiver casado, você está tomando conta da sua família. Você precisa aprender essa habilidade, porque quando você estiver mais velho, você vai precisar disso para isso. Isso que você está sentindo, papai também já sentiu. E você vai aprender a controlar isso através disso aqui. E a Bíblia fala isso, e a Bíblia fala aquilo. Isso, para mim, é a grande crise hoje. É o grande ponto. Os homens não estão dentro de casa para poder educar e ensinar os seus filhos, ou os seus netos, ou os seus sobrinhos, a como lidar com a sua masculinidade. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu escuto, você falou do Legendários, mas não só Legendários, mas existem muitos outros movimentos de homens, né? E não só cristãos também, que transcendem questão de fé. E esses movimentos são muito criticados. Sim. E as críticas que eu escuto é muito assim, parabéns, você aprendeu agora o óbvio. O problema é que não era óbvio. Não, o problema é que mesmo óbvio ninguém está fazendo. Exatamente. Nem óbvio ninguém está fazendo. Porque as pessoas não sabem que é óbvio. As pessoas assim, eu tenho uma vaga ideia do que é ou do que não é. E aí quando você tem uma vaga ideia, qualquer coisa serve. Não, se você for chegar para um cara que está criticando o Legendários, fala, brother, parabéns, você critica o Legendários, você não é obrigado a ir, tá tudo bem. O que você faz para ser um bom homem? Eu não traio minha mulher. Isso não é ser um bom homem. Você ser fiel à sua esposa é o mínimo. É o mínimo. Eu não bato na minha mulher. Brother, você parabéns. Não bater, parabéns. Você só não é um agressor. Não quer dizer que você é um bom homem. Até porque se você bater nela, você é um criminoso. Você vai pra cadeia. Mas o que te torna um bom homem? Ninguém vai saber falar. Alguns vão saber falar, eu não sou violento, ou eu não sou corrupto, ou eu não sou ladrão, ou eu não sou um drogado. Superficialidade, não é o que você é, o que você não é. Não, eles transformam o que era um bom homem, literalmente, em não praticar atividades ruins, mas e praticar as atividades boas? O que você faz? Quais são as atividades boas? Então, exatamente. Então, o não fazer o errado não te torna bom, só não te torna ruim. Perfeito. O que você faz que é bom? O que você faz que te torna um bom homem?
Ah, eu sou fiel à minha esposa. Beleza, mas você às vezes é estrábico, careca, tem 1,20 m, pesa 160 quilos. Por falta de cuidado. E por falta de cuidado. Beleza, você é fiel por falta de opção. Mas o que te torna bom? Como você serve a sua casa? Ah, eu sou muito forte. Beleza, você levanta 200 quilos no supino. Você ajuda a sua esposa? Você carrega as compras do mercado? Você coloca o galão de água no filtro? Você ajuda a trocar uma lâmpada? Como é que está a manutenção da sua casa? As portas estão rangendo? Você lava pelo menos a cueca? Você lava a louça? Se você não tem condição financeira de pagar alguém para fazer as atividades domésticas, é sua função como homem ajudar a sua esposa. Perfeito. Você não precisa saber fazer, mas você se dispor. Não tem... Tinha uma senhora que falava no Instagram que lavar a louça diminuía a testosterona. A desculpa mais esfarrapada que existe para um homem não fazer as atividades domésticas. Eu vou te falar que a minha terapia é lavar a louça. É terapia, mexer é terapêutico. Quando eu morava sozinho, lavar a louça para mim também era terapêutico. Eu botava a televisão na minha frente e eu ficava lá. Hoje eu confesso que eu não gosto. Então eu faço outras coisas. Eu praticamente todo dia eu cozinho café da manhã para minha esposa. Legal. Eu amo estar com meu filho para colocar para dormir, para colocar para rotar, para trocar uma fralda. O primeiro mês de nascido, a minha esposa era literalmente só uma mamadeira ambulante. Porque eu fazia tudo, eu fiz questão. Fica aí. Deixa lá, vai dormir, deixa que eu cuido. Legal. Eu colocava para rotar, eu colocava para ninar. A mamada da noite, a gente implementou uma mamadeira para que ela dormisse a noite inteira e eu acordasse de madrugada, então eu dormia até um pouco mais tarde de manhã. Eu amava dar banho no meu filho no chuveiro e ele ali no meu colo. Cara, eu amo ser pai. Amo, eu me emociono. Eu olho pro meu filho, às vezes eu quero chorar. É porque, na verdade, você entende o que é ser pai. É isso. Quando você entende o que é ser pai, e lógico que isso é não só o fruto, mas a base está aqui, está escrito no papel. Quando você entende o que é ser pai, você tem prazer, você tem... Nossa, é gostoso demais. Você encontrou prazer no processo. É verdade. O segredo é encontrar prazer no processo. Perfeito. É encontrar conforto no desconforto. Você nunca vai ter uma vida confortável. E a vida confortável não traz felicidade para ninguém. Ninguém. Você não vê ninguém no final da vida falando, nossa, como eu adorei assistir todos os seriados da Netflix. Não, isso não é propósito. Deus não vai chamar ninguém fazendo isso. O homem, ele encontra propósito no serviço. É pessoas. Você vai entregar alguma coisa para alguém, literalmente. Literalmente. E fica na vida de pessoas. Eu me arrependo de... Nossa, não ter lido o livro. Não, me arrependo de não ter pedido perdão pro meu pai, abraçado ele o suficiente. É outra conversa. Isso, é outra conversa. Então, as pessoas hoje, a gente tem uma cultura muito de qual é o meu próximo conforto? É a próxima viagem, é o próximo restaurante, o carro maior, a casa maior, o relógio. Não sei. São coisas. Mas... E as pessoas? Perfeito. Qual é o legado que você deixa? Perfeito. Os seus filhos vão aprender o que com você? Qual é a lembrança que os seus filhos vão ter de você? Qual foi o degrau que você deixou para eles subirem? Meus pais falam algo que eu gostaria muito, eu quero muito fazer para os meus filhos. Meus pais falam, vocês não vão começar de onde eu comecei. Vocês vão começar de onde eu parei. Legal. Então vocês vão dar continuidade naquilo que eu construí. Porque foi exatamente o que os meus avós fizeram. Então os meus avós entregaram uma base para o meu pai, para os meus pais, e os meus pais vão entregar uma base para os filhos, e os meus filhos vão ter uma base que eu vou estar entregando. Perfeito. Então o meu pai não teve um pai pastor. Eu tenho. E se Deus quiser, se o Senhor abençoar, o meu filho vai ter um pai pastor. Perfeito. Mas se não tiver um pai pastor, pelo menos um pai legendário e esforçado ele vai ter. É isso aí. No mínimo. É isso aí. Fantástico. Sensacional. Como é que a gente sai do primeiro para o segundo livro? O segundo livro, eu tenho uma amiga que leu e ela adorou. Ela falou, nossa, eu senti só falta do manual de comportamento. Eu disse, então tá bom. Falei, calma aí que eu não vou dar uma desculpa. E eu transformei o primeiro livro em literalmente um manual de comportamento para como se tornar esse homem. Que legal. E eu transformei ele em 52 devocionais. Você pode fazer ele uma vez por semana. 52 devocionais. 52 devocionais específicos para homem. O Afiando do Machado. Legal. Como eu vou me tornar esse homem que Deus espera que eu seja. Muito legal. Então você vai estar colocando a sua masculinidade em prática. Como honrar alguém, como abençoar as pessoas, como se posicionar, como pedir perdão. Eu tenho nesse livro aqui do Homem que Deus Procura, um capítulo sobre perdão, que eu ensino como pedir perdão de forma eficiente. Nesse aqui? Nesse aqui. Que legal. Então, como é que você pede perdão? Você errou com a tua mulher.
o meu pedido de perdão tem que vir assim, assim. Eu dou exemplos de como pedir perdão. Tem um livro que chama 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman. Eu fiz um resumo e coloquei nesse capítulo. Como pedir perdão e ser perdoado. Que legal. Às vezes você fez uma besteira grande, leia o livro, capítulo do perdão, pelo menos você me faz feliz. Sensacional. Muito bacana porque a gente está fazendo o seguinte, princípio e ação. E é aquela coisa, a ação normalmente ela é fruto de uma referência. Sim. Você está deixando uma referência. Que legal. Muito bom. A ideia, esse aqui é um mapa para você entender o que Deus espera de você. Esse aqui é o martelo e o cinzel para você poder trabalhar e se tornar esse homem. Muito legal. Sensacional. Então, um livro complementa o outro. Aí perguntou, qual que eu leio primeiro? O que você quiser. Tanto faz. Eu gosto de princípio primeiro. Eu também gosto de princípio. E esse aqui é uma leitura boa, porque não é uma leitura ínfima, não é uma página. É uma leitura de 4 páginas por dia. Entre 3 a 4 páginas dia. O que muitos homens têm feito, e eu adorei, eu não tinha tido essa ideia. Os homens pegam esse livro aqui e transformam num tempo de qualidade com os filhos. Que legal. Então eles leem junto com os meninos ali, criança, pré-adolescente, e começam a conversar sobre o que é ser um homem. Às vezes você não tem essa referência dentro de casa, às vezes você não sabe o que ensinar, às vezes você não sabe como ensinar. Aqui tem 52 aulas práticas para você conversar com o seu filho e vocês juntos colocarem isso em prática dentro de casa. Sua mulher vai ficar muito feliz. Com certeza. Elas são as que ficam mais felizes. Caros filhos, obrigado pelo presente, pelo tempo, pela conversa. A gente vai ter que marcar de novo para você voltar e falar mais. Uma alegria, Já tínhamos falado que 1 hora ia ser pouco, com certeza. Quero te agradecer pela disponibilidade, por tudo que você compartilhou. Eu fiquei super interessado da gente aprofundar um pouco mais. Vai ser uma honra. E aí, na próxima vez, eu já vou estar com a leitura em dia, a gente vai poder bater um papo mais a fundo aqui. Com certeza. Tá bom? Quero pedir para você deixar um recado para a turma que está acompanhando a gente, seguindo a gente, deixa as redes sociais também. Fala com a galera aí. Meu nome é Espílios Garax, eu tenho um Instagram onde eu solto conteúdo sobre masculinidade todo dia. Todo dia tem um post, tem um Reels, tem um Stories. Tem os meus livros, O Homem que Deus Procura e O Afiando e o Machado. Se você tiver interesse na mentoria, me manda uma mensagem, me manda um direct, a gente pode conversar sobre isso. Eu tenho dado aulas para homens de todo o Brasil, eu faço aula remota. E eu estou trazendo, nas próximas semanas, um curso digital. Então, eu não tenho conseguido abraçar todo mundo que tem procurado a mentoria, então eu transformei a minha mentoria em 40 aulas, são quase 500 minutos de conteúdo. Vou estar trazendo um produto digital, vou estar lançando nas próximas semanas. Aguardem, espero que vocês gostem. E, senhores, o que Deus espera de vocês é posicionamento. Eu entendo que muitas vezes a gente está machucado, está cansado, está deprimido, mas tudo isso você precisa entender que Deus espera mais de você e que isso não é desculpa para permanecer deitado. Em Jó 38:3, Deus fala, cinge-te e haja como homem. Então não importa onde você está, não importa o que você passou, tudo bem, você não é culpado, mas você precisa se posicionar, se levantar, porque a vida, o sentido dela é sempre para frente. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, é isso aí. Produção, vê se vocês conseguem pegar aqui um zoom, para o pessoal já ver a capa dos livros já e também identificar de forma mais fácil. Vou deixar aqui, a produção vai dar um jeitinho depois de dar uma mexida aí, dar uma organizada, beleza? Pra gente poder... Pra cá é melhor? Pra cá é melhor então, beleza? Aí, ó, na cara do Frazão. Show de bola. Pessoal, é isso. Agradeço vocês pela audiência, por ter ficado com a gente até aqui. Espero vocês na próxima sexta-feira no nosso podcast Mais Brasília, terrivelmente evangélico. Agradecer o nosso convidado aqui porque ele falou e trouxe inspiração pra gente. E se você acha que esse conteúdo fez sentido, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar, compartilha com a pessoa que você quer dar uma cutucadinha também, às vezes faz bem também. E se você está assistindo na TV Gênesis, quero convidar você para seguir a gente nas redes sociais, podcast Mais Brasília. Beleza? Deus abençoe vocês, até a próxima. Forte abraço. Um abraço.